James Swigert podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu gostaria de terminar a ilustração que mencionei sobre o pastor chinês que recebeu a Bíblia e como levamos elas para lá. Mas, então, bem aqui, nesse cômodo onde estamos agora, isso há mais ou menos, 20 anos atrás, talvez até 25 anos atrás, neste exato cômodo, estávamos gravando um estudo na palavra. E o Jim Woolsey chegou para mim e disse: irmão Swigert, o pastor para quem levamos as Bíblias mais ou menos 6 meses antes dele me dar a notícia, acabaram de executá-lo. Me disseram que ele acabou de ser executado. E onde ele estava em pé quando atiraram nele, não posso citar o que ele falou com as palavras exatas, mas ele disse algo assim: o Senhor Jesus Cristo continua vivo, algo assim. E eu sempre agradeço a Deus por ter levado aquelas Bíblias para ele antes de morrer, e por aí vai. Muito bem, Atos capítulo 10, versículo 3, por favor, Lauren. Este a quase a hora nona do dia viu claramente numa visão, que não o salvou, um anjo de Deus que se dirigia para ele. Isso também não o salvou. E dizia: Cornélio, nem o anjo, sabendo o nome dele, queria dizer que ele estava salvo. Nos últimos 10 programas, ou talvez até mais, temos ensinado sobre Cornélio. Pelo menos no que sabemos, ele é o primeiro gentio que entregou o coração para Jesus em circunstâncias bem diferentes. E ele chegou e viu esse anjo. Vamos ler também o que o anjo falou para ele, mas o que eu gostaria de mencionar por alguns instantes, a palavra de Deus insinua que para todo crente existe um anjo que cuida, que guarda e que ajuda na medida que o Senhor os permite ajudar. Será que estou interpretando isso corretamente? Vocês se lembram do que eu falei? Sim, existe uma passagem que diz que eles estão vendo a face do meu Pai. Existem sim anjos que têm a ordem de cuidar os seres humanos, mas nós não damos ordens para eles sobre o que fazer. Eles escutam o capitão do exército, estão buscando instrução do Pai em relação ao ser humano. São espíritos ministradores, mas tem pregador que fica: vai buscar dinheiro para mim dizendo essas coisas. Isso não acontece, isso é uma tolice. Certo, mas eu acredito que existem. Eles não fazem o que nós mandamos, mas o que o Senhor manda. Sim, o capitão do exército é que dá ordens, e é Jesus. Eu suspeito que todos nós sentados aqui, e acredito que é assim para todo cristão que nos assiste hoje, quando você olha para a sua caminhada cristã e vê algo que aconteceu que era totalmente fora do comum, e você não viu um anjo ali, mas ainda assim, se a verdade pudesse ser conhecida, um anjo deve ter arquitetado aquilo há anos atrás, antes de construírem todas as estradas e viajando como um evangelista por aí, nessas ruazinhas de mão dupla, não dava para acelerar muito, não importava onde íamos. Se você ficasse agarrado atrás de um carro lento, você ia ter que ficar atrás dele, não dava para passar, não dava para ultrapassar por causa das curvas, o trânsito e por aí vai. Se eu me lembro bem, estávamos em algum lugar da Geórgia e eu me lembro, estou tentando pensar exatamente como foi. Eu estava puxando um pequeno trailer que puxávamos naquela época, porque não tinha espaço para tudo dentro do carro, né, que precisávamos. E então eu fui subindo o morro, eu estou tentando lembrar, acho que tinham 2 carros vindo e era uma estrada de 2 pistas. E aconteceu
de uma maneira muito rápida. Não tive tempo para pensar nem fazer nada. E eu virei o volante e saí da estrada. Não dava para ir para a direita. Ah, agora me lembrei. Tinha um carro vindo e um trator, daqueles tratores grandes, carregando muita terra e por aí vai. Eu não podia ir para a direita porque ali tinha um trator e depois tinha um penhasco. À esquerda havia um barranco de terra. Então eu atravessei a pista na frente do veículo que estava vindo. E então eu não me lembro, acho que pisei no freio na época, é o que meu reflexo teria feito. Mas eu bati naquela ribanceira, devia ter uns 30 metros. Eu bati e o trailer virou. E as pessoas vinham correndo até meu carro, correndo, umas 8 ou 10 pessoas e por aí vai. E aí eu saí do carro e o homem falou: "Meu Deus, eu sabia que alguém ia morrer. Quando vi você bater naquela ribanceira, da maneira que estava o trânsito, graças a Deus ninguém se machucou. A única coisa que aconteceu foi com o carro. A proteção que vai em volta daquela luz, como é que é o nome mesmo o farol? Isso, farol. A única coisa foi que aquela proteção saiu, aí eu coloquei no lugar, mas o trailer nunca chegou a se desconectar do carro. O homem chegou ali, nós olhamos, mas ele nunca chegou a sair. E a razão pela qual sei que foi Deus, e eu fiquei muito agradecido pela ajuda do pessoal ali, nos ajudaram a certificar que estava tudo certo. Mas quando entrei no carro, o Espírito de Deus me tocou, comecei a adorar ao Senhor.